Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, eu sou o repórter Newton Santos, agradecendo, claro, sempre pela sua audiência. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o showmício, né? A volta do showmício. Você lembra quando os candidatos, eles contratavam os artistas, né, para subir no palco, para trazer aquele público, né, próximo deles, para que o público pudesse ouvir aí o que eles tinham para dizer, para as promessas que eles colocariam à disposição do povo para decidir aí o seu voto? Pois bem, então já está se debatendo a volta dos showmícios, né, através do Supremo Tribunal Federal. E você é contra ou é a favor? Você acha que o showmício favorece ou o showmício ele desfavorece, né, a possibilidade da gente fazer uma boa escolha para os candidatos? O showmício atrapalha ou ajuda, né? Uma vez que os candidatos têm notado aí uma participação muito pequena da população no sentido dos comícios, né, hoje realizados aí por eles, uma vez que não se leva mais público, né? Geralmente os comícios hoje eles levam simplesmente aquele pessoal que trabalha, né, em torno ali do candidato. Então a gente vai falar sobre isso, tá bom? Olha, o Supremo Tribunal Federal pode liberar os showmícios e reforçar a atuação de artistas nas eleições de 2022. E a análise do tema ela é muito aguardada por partidos. O Supremo Tribunal Federal vai julgar já nos próximos dias essa ação em que pode liberar então essa realização dos showmícios. A análise do tema ela é muito aguardada por partidos e pode, claro, ampliar a participação de artistas na disputa eleitoral do próximo ano. Na visão de dirigentes partidários, embora a classe artística no geral tenha mais proximidade com a esquerda, né, a liberação desses eventos pode, de certa forma, também beneficiar aí o presidente Jair Bolsonaro, que é apoiado por alguns dos mais famosos cantores sertanejos do nosso país. A jurisprudência do judiciário em relação ao tema já tem se modificado nos últimos anos, como ocorreu em 2020 com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que permitiu a realização de um show, né, fechado de Caetano Veloso para poder arrecadar dinheiro aos então candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, e também que disputava inclusive a Prefeitura de São Paulo, e da Manuela Dávila, do PCdoB em Porto Alegre. Agora, o STF, o Supremo Tribunal Federal, irá julgar uma ação de autoria do PSB, do PSOL e também do PT contra a lei de 2006, que proibiu esse tipo de evento eleitoral. A legislação vetou a realização de showmício e a apresentação remunerada ou não de artistas para animar comícios e reuniões eleitorais. Ao Supremo, as siglas elas pedem o veto parcial, a norma para que sejam liberadas essas apresentações gratuitas sem pagamento de cachê ao artista. Nos bastidores da corte, ainda há dúvidas sobre a melhor solução a ser dada para este caso. Há uma corrente que tem defendido internamente, por exemplo, que a liberação de shows gratuitos não seria adequada, porque caso não fique claro o cunho político do evento, confundiria a cabeça dos eleitores. No centro do julgamento estará a discussão sobre até que ponto o veto à apresentação de artistas em favor de determinado candidato viola as liberdades individuais dessa classe garantida a todos os cidadãos pela Constituição. Na ação apresentada ao Supremo, os partidos eles afirmam que a atividade artística, como por exemplo as manifestações de natureza política, compõem o núcleo essencial da liberdade de expressão. O legislador não pode pretender a depuração das campanhas da sua saudável dimensão emocional, retirando o seu calor e energia para que se convertam em debates exclusivamente racionais, sisudos sobre propostas e projetos, dizem os partidos.
Já a PGR, a Procuradoria-Geral da República, no entanto, ela foi no sentido oposto e deu um parecer pela improcedência da ação. O objetivo da norma é impedir o oferecimento de vantagem ao eleitorado como forma de angariar o voto. Busca, assim, preservar a paridade de armas entre os concorrentes da disputa eleitoral. As normas são razoáveis e proporcionais para o fim perseguido, afirma a PGR. Caso os ministros não sigam essa linha defendida pela PGR, a Corte deve, ao menos, estabelecer parâmetros claros sobre a participação de artistas nas eleições de 2022, para que não haja um clima de insegurança jurídica como ocorreu aí em 2020. Na eleição municipal do ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul proibiu o cantor Caetano Veloso de fazer um show online pago no valor de R$60 com o intuito de arrecadar verbas a Boulos e também a Manuela. A Corte Estadual entendeu que o evento ele tinha as características de um showmício. Apesar de a proibição ter sido direcionada a Manuela, a decisão também atingia a Boulos, uma vez que só seria realizado um show em apoio aos dois. O Tribunal Superior Eleitoral, porém, derrubou essa decisão do TRE de Rio Grande do Sul por um placar de 6-1. Como a composição da Corte Eleitoral sofre mudanças periódicas, seja dos integrantes oriundos do STF e do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ou da classe de juristas, um novo julgamento poderia ter resultado diferente. Uma palavra final do Supremo sobre o tema, portanto, deve permitir segurança jurídica às campanhas, pois o TSE não tem poder de se sobrepor ao que for definido pelo Superior Tribunal Federal. Em 2020, no Tribunal Eleitoral, os ministros Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin, que participaram do julgamento do STF, previsto para os próximos dias, votaram a favor daquela apresentação do Caetano Veloso. O fato de Boulos e Manuela não terem pago para contratar o músico foi um dos principais argumentos apresentados por Barroso. É uma prática legítima que é propaganda que não envolve pessoa jurídica, ou seja, fornecendo produtos de modo que eu diria como uma interpretação indesejadamente expansiva de uma norma restritiva, nos impedirmos a realização desse evento, disse ele na época. O magistrado, porém, destacou que não havia uma previsão de discurso dos políticos no evento, o que antes de 2006 era sim autorizado. O ministro Mauro Campbell, ele foi o único a divergir. Para ele, o evento configurava assim um showmício. O julgamento do caso no STF está marcado para a próxima quarta-feira, dia 6 agora. No entanto, antes desse tema, a Corte ela deve apreciar o recurso em que o presidente Bolsonaro pede para ser autorizado a depor por escrito no inquérito que apura as acusações feitas contra ele por Sérgio Moro quando pediu aquela demissão do ministro da Justiça. Pois bem, a discussão, porém, não deve ter desfecho célebre. Além disso, após esse caso, deve ser pautada uma ação e acerca da legalidade de normas da reforma trabalhista. Como a questão do showmício é terceiro item da pauta, é pouco provável que haja tempo suficiente para ser julgado ainda nesta quarta-feira. Já o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, ele comprometeu-se a julgar o caso após essas duas outras ações, assim mesmo que não ocorra nesta semana, ela deva ser aí julgada na semana seguinte. Com isso, outro ponto que deve ser discutido pelos ministros é a questão da anualidade, a regra que determina que a mudança nas normas eleitorais só podem ter validade nas eleições caso tenha sido aprovado um ano
antes das eleições. Então, fiquem atentos com relação às datas. Mesmo que o STF tome uma decisão fora desse prazo, ministros sob reserva avaliam ser possível dar uma interpretação ao tema que permita que uma possível mudança de regra passe a valer em 2022 por não envolver uma determinação central para as eleições. E aí, o que você acha do showmício? Deve voltar? Você acha que deve continuar do jeito que está? Os artistas devem participar desses showmícios? Dê aí a sua opinião, tá bom? Um grande e forte abraço e a gente volta trazendo outras informações para você. Grande abraço e até a próxima.